Boa tarde, pessoal. Meu nome é D'Antoni. Eu sou graduando em Informática Biomédica aqui na USP de Ribeirão Preto. E eu vou acompanhar vocês com mais uma palestra que será sobre os desafios na implementação da telesaúde no Brasil, relatos e lições com a doutora Márcia Ito, que é médica, tecnóloga em processamento de dados, doutora e mestre em engenharia elétrica, orientadora no programa de mestrado profissional em sistemas produtivos da CPS, professora pleno da FATEC de São Paulo, editora-chefe do Journal of Health Informatics e secretária regional da SBC. Olá, doutora Márcia, boa tarde, seja bem-vinda à 20ª semana da IBM. Agradecemos sua disponibilidade em estar aqui conosco e por compartilhar o seu conhecimento através dessa palestra. A senhora pode ficar à vontade em compartilhar a apresentação da senhora e qualquer coisa que precisar a gente vai estar aqui. Só queria relembrar os participantes de não se esquecerem de acompanhar nossas redes sociais e compartilhar sua presença, né, aqui na semana com a nossa hashtag SBIB2022 e nos marcar nos stories com @semana da IBM. Boa palestra a todos e nos vemos no final. Bom, eu que agradeço o convite, né, feito pelos alunos e por esse congresso, esse simpósio. Faz algum tempo que eu participo dele e com muito orgulho, né? Tá? E hoje eu vou trazer um pouquinho, né, sobre os desafios, né, da telesaúde no Brasil durante a Covid-19, relatos e lições. Tá? Aqui eu tenho o meu e-mail, se alguém quiser perguntar alguma coisa ou falar, né, quiser entrar em contato, tem o meu e-mail. Quiser saber um pouquinho mais de mim, né, tem o LinkedIn e tem o currículo Lattes. Tá bom? Bom, vamos começar. Primeiro, queria esclarecer, eu não sou professora e pesquisadora do Centro Paula Souza, porém não falo em nome dela. O SUS é, para mim, um excelente modelo de sistema de saúde único no mundo. Dediquei a minha vida à informática e saúde para melhorar a saúde, e as informações apresentadas aqui são de domínio público, e qualquer opinião será de minha responsabilidade e reflexo da minha experiência. É um pequeno esclarecimento aí inicial. Bom, já fui apresentada pelo Danto, né? A única coisa que eu vou acrescentar um pouquinho, porque isso tem a ver com a palestra hoje, é que eu sou membro do Working Group em Telehealth da International Medical Informatics Association, IMIA, desde 2017. Então, basicamente, esse trabalho, né, que eu vou apresentar aqui para vocês é fruto, né, de um trabalho aqui feito até em conjunto com o pessoal do Working Group. Tá? Então, é a única coisa que eu vou destacar aqui. Bom, vamos começar agora, né, rapidamente, com alguns conceitos que vocês já devem saber, mas assim, só para reforçar, né? Então, o conceito de saúde digital, que é o campo de conhecimento e prática associado ao desenvolvimento e uso de tecnologias digitais para melhorar a saúde. E a saúde digital expande o conceito de e-health ou e-saúde para incluir consumidores digitais com uma gama mais ampla de dispositivos inteligentes e equipamentos conectados. Ela também engloba outros usos de tecnologias digitais para a saúde, como a internet das coisas, inteligência artificial, big data e robótica. E claro, né, nós falamos aqui de saúde, então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o e-saúde é o uso seguro e com boa relação custo-benefício das tecnologias de informação e comunicação em apoio à saúde e campos relacionados à saúde, incluindo serviços de saúde, vigilância de saúde, literatura em saúde, educação em saúde, conhecimento e pesquisa. Desculpa. Gente, por que eu estou falando desse conceito? É para mostrar para vocês que existe uma ampla definição, né? Que a saúde digital ela não está relacionada só com o uso da TIC e não só no teleatendimento, né? Tá? Na teleconsulta, né? Tá? Ela está relacionada, inclusive, com ensino e pesquisa. Né? A gente vai estar falando a respeito disso durante a apresentação. E aqui, né, coloquei para vocês, né, dois encartes, né, importantes que se baseiam para dar esses conceitos, que um é da OMS, né, que tem o endereço para vocês, e outro que nós já temos, né, há algum tempo, a estratégia de saúde digital para o Brasil, né?
em que nós temos esse encarte novo falando, né, sobre 2020 a 2028, onde a gente quer chegar, onde a gente pretende chegar, né? É muito interessante, falaria para vocês, aí, se tiverem oportunidade de olhar sobre a estratégia da saúde digital, né, seria bastante interessante dentro do conhecimento de vocês. Bom, mas estamos aqui para falar de telemedicina e telesaúde, né? Então vamos falar aí um pouquinho de conceito, né? Então a telemedicina é o uso das telecomunicações e da tecnologia da informação para apoiar a assistência médica a pacientes de locais distantes, né? Então quando a gente fala em telemedicina, a gente está falando muito de assistência, estamos falando muito de telemonitoramento, né? Estamos falando muito de atendimento, né, médico para o paciente. Enquanto que a telesaúde é algo mais amplo, né? Aquilo que a gente colocou, né, em relação à e-saúde, né? Tá? A telesaúde é o uso das telecomunicações, da tecnologia da informação para apoiar a assistência em saúde a pacientes locais distantes, a educação do paciente e do profissional, a saúde pública, a gestão em saúde. Então, vocês viram aqui que tem a assistência em saúde. Ele fala em locais distantes, né, gente? Mas o distante aqui, eu queria que vocês olhassem, principalmente por conta da pandemia, né, tá? Em algo que não se mede por metro, quilômetro, né? A distância aqui tá em outro lugar, né? Que não é naquele lugar físico onde está sendo prestada a assistência, tá? Isso muda bastante, né? Por conta até da pandemia. Mas também já era algo que, para mim, né? Ainda mais eu que vivo aqui na cidade de São Paulo, algo bastante notório, né? Tá? Vocês sabem que aqui em São Paulo, né? O transporte, né, é muito complicado, né? Ir e vir de algum lugar, né, não é tão simples. Às vezes, alguma coisa que sem trânsito demora 10 minutos, com trânsito demora 1 hora, né? Pasmem, mas é verdade, pode acontecer isso. Então, o fato de você estar, às vezes, num intervalo de 15 minutos, mas que se você tivesse com transporte, né, com um trânsito carregado, você demoraria 1 hora para chegar, se você tiver o recurso, né, da telemedicina, da telesaúde, isso encurta, né, tempo e espaço, tá bom? A educação, né? Então, ele não é só para assistência, mas eu também posso fazer uma educação remota, EAD, né? Eu posso usar a própria assistência, né? A telesaúde, né? Para atender o meu paciente, né? E aí usar isso como meio de educação, né? De ensino, né? Dos profissionais de saúde, né? E a gestão de saúde, a própria saúde pública, quando eu quero, né? Monitorar, eu quero falar com o público, quero informar, né? Então, eu posso usar a saúde pública. Então, para mostrar para vocês, né, que ela é mais ampla. E aí, né, existe um livro, né, que tem, apesar de ser um livro em inglês, né, gente, é um livro que tem muitos autores brasileiros, né? Eu tenho um capítulo né, nesse livro, né, que eu falo sobre coordenação de paciente, engajamento de paciente, né, tá? Que foi um livro, né, feito, elaborado por aquele working group que eu falei para vocês, né? Tá? É bem interessante esse livro aqui. Bom, mas vamos lá, né? Para entender, né, por que a gente está falando de relatos, de experiências, né? E até por que eu vou falar, né, deixo frisado, que é durante a Covid-19, né? Eu quero colocar aqui para vocês algumas particularidades, né, em relação ao que a gente tem no Brasil, né? O Brasil, diferente de outros lugares, né, tá? A gente não tem a gente tinha uma legislação que não nos permitia fazer um atendimento médico de um lado, ou profissional de saúde de um lado e paciente do outro lado, né? Na verdade, isso muito, né, em relação à parte médica, tá? Né? Porque acho que na enfermagem e na psicologia, se eu não me engano, isso já era permitido, mas dentro da telemedicina, dentro da assistência médica, não podia. Então, vou contar um pouquinho para vocês, bem rapidamente, né, porque eu quero ter mais tempo para falar com vocês a respeito dos relatos, né, da experiência, falar um pouquinho dessa história, né? Tá? Então, tudo começou lá em 99, né, na Declaração de Tel Aviv, Israel, que eles falam o que é a responsabilidade ética na utilização da telemedicina, tá? Aqui do lado, né, um encarte
não, um pedaço dessa declaração, é fácil encontrar isso na internet, gente, não é difícil não, tá? Nem coloquei aqui porque não tem um local oficial, né, que eu tenha encontrado, né, mas é só colocar no Google e você encontra se você quiser. E aqui eu deixei algumas coisas que, né, norteiam, tá? Principalmente na primeira fase, né, que eu considero primeira fase antes da pandemia, né, o uso da telemedicina aqui no Brasil, né, algumas partes destacadas para que se entenda por que né, no início o uso da telemedicina no Brasil tinha essas normas e essas regras. Né? Então, o princípio da ética médica não deve ser comprometido. Né? Então, tem que, né, não pode vazar informação, né? Tá? Tudo que você conversa com o paciente tem que estar seguro, né? E fica um sigilo médico-paciente, né? Todas aquelas coisas que você já tinha, né? Numa consulta presencial, também vale para uma consulta, né, à distância. Não deve afetar a relação médico-paciente, né? Então, se você começar a perceber que essa relação não está fluindo por conta da distância, o melhor é voltar ao presencial, por exemplo, né? Tá? Deve ser usada preferencialmente na presença do médico assistente, não somente paciente e médico à distância. Então, aqui ele diz que quando necessário, e o que é melhor, que tenha um médico assistente junto ao paciente e que acompanhe, né, essa consulta, principalmente no tocante de, eu quero ver melhor a lesão ou fazer algum exame específico em que a distância impede, esse médico assistente poderia estar fazendo isso. Né? Então, é isso que se coloca, né, dentro desse tipo de consulta. Né? Tá? É importante que o médico conheça o paciente que solicita uma teleconsulta. Não se preconiza, né, não é indicado, não é recomendado, tá, que a primeira consulta seja por teleconsulta. O ideal é que ele seja presencialmente, né, para ter esse vínculo, essa relação médico-paciente que é bastante importante. Claro, pessoal, que na pandemia isso foi algo, uma exceção, né, do que se preconiza. Né? Acabando a emergência, né, da Covid, né, não que isso seja obrigatório, né, tá? Apesar que tem algumas coisas aí nas normas que o CFM colocou agora, né, tá? Mas é recomendável, tá? Eu digo que é fortemente recomendado, né? Tá? A gente, o ser humano é um ser humano, o ser humano precisa desse contato, né? Imagine você quando você está com uma doença, como você está com alguma coisa, você está fragilizado. Né? E é diferente de você estar numa festa, né, numa confraternização à distância, que a gente fez muito isso na pandemia, né, tal, etc., do que você estar numa consulta em que, de repente, eu posso estar dando uma notícia ruim. Né? Se não for uma notícia ruim, não tem problema, mas né, nem sempre tem problema, mas tem gente que é carente, tem gente que precisa, o ser humano precisa disso. Né? Veja aí os problemas que a gente está tendo de saúde mental por conta do isolamento. Né? Mas, enfim, né? É isso que se coloca aqui na Declaração de Tel Aviv. O médico assistente é responsável pela condução do paciente na sua ausência e o médico remoto. Né? Tá? Então, o médico assistente, né, que vai ter a responsabilidade caso aconteça alguma coisa. O sigilo deve ser respeitado, transmissão de dados, termos de consentimento do paciente, né? Então, todo aquele sigilo, aquilo que eu falei para vocês, que tem que ter no presencial. As discussões devem ser documentadas, né? Então, se possível, gravadas, né? Tá? Para, se houver necessidade posterior, mas, claro, mediante autorizações, tá? Né? Poder se veicular ou repassar essas gravações, por exemplo. Deve-se usar regularmente medida de avaliação da qualidade do serviço de telemedicina prestado, né? Então, tem que ter meios de avaliação de qualidade de serviço, né? Tá? Que a gente ainda não tem nada muito estabelecido, né? Principalmente no Brasil. Bem, com isso, né? Antes da Covid-19, né? Que eu falo para vocês uma primeira fase, né? O CFM acabou a partir, né, dessa declaração de Tel Aviv, montando algumas, né, resoluções. Então, a primeira que tem é de 2002, tá? Onde define, né, a prestação de serviço por meio da telemedicina
e destaca que a responsabilidade profissional do atendimento cabe ao médico assistente do paciente, ou seja, aqui ele basicamente proíbe, né, que eu possa fazer um atendimento e que eu não tenha um médico assistente do lado deste paciente, tá? Ele ficou assim por muito tempo, né, até que Não, ele ficou por muito tempo, ele ficou valendo, né, tá? Mas surgiram algumas outras resoluções para complementar essa de 2002. Então, uma delas foi a de 2009, onde ela fala da teleradiologia, né, que já foi revogada por uma outra resolução de 2014. A gente não teve muita mudança, tá? Só acrescentou algumas coisas, principalmente em termos de tecnologia, que a gente teve um avanço de 2009 e 2014. Mas quando a gente fala de teleradiologia, a gente está falando muito de o quê? Laudo à distância. Então, eu vou pegar, então não é um contato com o paciente, né? Eu vou transmitir, né, o exame, né, feito por diagnóstico por imagem, né, para um especialista que vai dar um laudo a respeito disso. Então, eu não tenho, né, essa parte aqui que está na resolução de 2002, né? Tá? Então, é isso que faz em 2009. Então, continua em 2009, né, tá? Essa resolução aqui de que tem que ter um médico, né, do lado do paciente ou um profissional de saúde do lado do paciente para poder fazer essa teleconsulta. Em 2007, né, então, tem uma norma para digitalização, os sistemas informatizados e guarda de informação. Então, isso aqui é mais o BEC, né? Então, mas já tem uma resolução em 2007 dizendo como é que tem que ser essa guarda, como é que tem que ser o uso desse sistema, que não pode ser qualquer coisa, tem que ter segurança, e como é que eu vou fazer a digitalização dos dados que eu já tenho, né? Então, essa é a norma de 2007. 2011, né? Aí é estranho porque não está relacionado com telemedicina diretamente. É um manual de publicidade médica, mas que no final ela acaba interferindo, porque ela coloca em uma das suas partes que é vedado ao médico na relação com a imprensa, na participação em eventos e no uso das redes sociais. Então, o grande problema, ele fala do uso das redes sociais e da imprensa, né, além da participação de eventos. Ele diz que é proibido consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa ou à distância. Então, apesar de ele colocar que é imprensa, que é evento, que é rede social, ele diz que não pode usar o meio de massa ou à distância. Então, basicamente, aqui ele está interferindo na parte da telemedicina, né? Então, dizendo que não pode consultar, diagnosticar ou prescrever, e nem fala se, né, tendo um médico assistente, isso pode. Isso causou uma série de problemas, né? Porque o que acontece, gente? Eu posso até fazer isso, mas eu não tenho resguardo jurídico, né? Então, se acontecer alguma coisa, né? Ou até não acontecer, mas o paciente achou que aconteceu alguma coisa, né? Tá? Eu posso, né, ter aí infringido, e ele pode pegar essa lei aqui, né? Dizendo que não podia, né? Tá? Então, isso deixa a posição do médico muito frágil, né, em relação ao atendimento à distância. Mas vamos lá, né? Ainda antes da Covid-19, bem próximo até a Covid-19, em 2018, houve, né, uma outra resolução que tentava melhorar, né, um pouco, né, atualizar, na verdade não é melhorar, atualizar aquela de 2002. Então, ela define, né, e disciplina a telemedicina como forma de prestação de serviços médicos por tecnologia, né? Então, aqui ele já está dizendo, né, de novo, a telemedicina, né, tá? Mas, né, que ele pode ser feito isso mediante a tecnologia. Ele substituiria a resolução de 2002 e define teleconsulta. É a consulta médica remota, mediada por tecnologias, com médico e pacientes localizados em diferentes espaços geográficos. Né? Então, aqui ele já fala de espaço geográfico, né? Diferentes espaços geográficos. Ela também diz que a teleconsulta subentende como premissa obrigatória o prévio estabelecimento de uma relação presencial entre o médico e o paciente. Então, sim, ele diz que pode fazer, não precisa mais do médico assistente, mas ele só pode fazer, né, é uma premissa obrigatória, onde eu vou fazer isso depois que eu tenha pelo menos uma consulta presencial, né, tá? Só que deu bastante confusão, né? Houve aí bastante discussão, não sei se vocês chegaram a acompanhar,
E aí, no final, né, em 2019, o CFM revoga essa resolução de 2018. Então, essa resolução de 2019, ela revoga de 2018 e restabelece a de 2002. Né? Tá? Então, isso antes da Covid, mas vocês viram, né? 2019, muito próximo da Covid. E aí entra a Covid, né? E a Covid, você tem que ter distanciamento social, tem que ter máscara, né? E aquela confusão toda. E aí o que acontece? Né? As resoluções caem em cima da lei, né? Então surgiu uma lei, a lei número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que coloca as medidas para o enfrentamento da Covid-19. Nessa medida, ele não fala de atendimento à distância, tá? Mas em seguida, né, não passando muito tempo, essa lei tem uma complementação em 15 de fevereiro de 2020. Durante a crise, né, tem lá, durante a crise ocasionada pelo coronavírus, SARS-CoV-2, fica autorizado em caráter emergencial o uso da telemedicina. Então, ela revoga, né, o que tinha sido, né, colocado naquela resolução de 2019, dizendo que é permitido durante, né, a situação emergencial. Claro que isso ficou, né? Não, tudo bem, enquanto a emergência, mas isso vai surgir um problema, né? Depois, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser, né? E aí, né? Acabado a situação de emergência, né? Tá? O CFM, né? Esse ano, né? Faz uma resolução de 2022. Né? Então, aqui é só para dizer para vocês, né, que o projeto de lei 696 de 2020 estava no Congresso Nacional e que ele ajudou, né, a regulamentar essa lei de 15 de fevereiro de 2020, né, e que ele tinha passado no Congresso também, tá, sendo autorizada, né, tá? Então, a partir disso, ia dizendo, né, tá, que é de responsabilidade do CFM, né, fazer toda a parte mais técnica, né, da regulamentação, e é isso que o CFM faz em 2022. Né? Então, ela define e regulamenta a telemedicina como forma de serviço médico mediado por tecnologias de comunicação. Né? A telemedicina para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças, lesões, gestão e promoção de saúde. Então, lá embarca tudo aquilo, né, que a gente até colocou lá na telesaúde, né, tá? Mas ela coloca aqui como telemedicina, que pode ser usada em todas essas áreas. E define o que é a teleconsulta. A teleconsulta é a consulta médica não presencial, mediada por, né, tecnologia de comunicação, né, e informação, com médico e paciente localizado em diferentes espaços. Tá? Ele não fala aqui que precisa de um médico assistente. Dentro dessa resolução, pessoal, existe até algumas normas, né, tá? Que precisa ter pelo menos uma, né, presencial, diz lá o monitoramento de paciente crônico, se eu não me engano, é de 120 dias, depois de 120 dias a distância tem que repetir uma presencial, né? Se a gente pensar em termos de exame físico, essas coisas todas, faz sentido esse tipo de coisa, né? Tá? Essa necessidade. De qualquer maneira, é uma resolução, né, interessante, né, que abarca muita coisa que tinha naquela resolução de 2019, tá? Mas, né, atualiza até em relação a muita coisa que aconteceu aí durante a Covid e o que a gente teve de experiência, né? Tá? Então é por isso, pessoal, que eu não vou falar, né, tá? E deixo frisado no título da apresentação, que esses relatos de experiência durante a Covid-19, porque considero que é a partir da Covid-19 que a gente consegue fazer uma telemedicina, né, muito mais integrada, né, e o que a gente vai ter daqui para frente, né, que não é só aquela questão, né, de ter o médico assistente, de ter, né, a questão do ensino, né, de ter a questão da pesquisa, né, a gente vai ter muitas outras coisas, né, tá? E a gente já teve isso, a gente começou a ter isso, né, durante a Covid-19, tá? Então é por isso que eu não vou relatar o
que aconteceu, relatos anteriores, né? Tá? Então, falando aí o que a gente teve de telemedicina no Brasil durante a Covid-19, gente, aqui quero deixar bem claro, tá? Eu não quero pegar tudo, né? Nem há como pegar tudo, mas alguns exemplos de como foram o uso dessa telemedicina, né, no Brasil, né? Então, no nível nacional, né? A nível nacional, a gente teve alguns aplicativos, né? Tivemos projetos de telemedicina aí com os núcleos, né, de telemedicina, tem o Conect SUS, né? Tá? Então, no nível nacional, até é mais fácil de você dizer as coisas que aconteceram, porque, né, enfim, era do Ministério da Saúde, eu tinha um centro único, né, fazendo isso. Porém, no nível estadual, né, a nível estadual e municipal, a gente tem o quê? Várias iniciativas, né, tanto do governo quanto do setor privado para melhor atender seus pacientes. E aqui eu coloquei alguns exemplos, tá, gente? Não são só esses, né? Foram pegos aí meio que aleatoriamente, tá, pessoal, né? Uma pequena busca aí, né, rapidamente, e surgiram, né? E aqueles que até foram bastante divulgados aí no meio de comunicação. Então, Recife, né, em Recife, Pernambuco, atende em casa, né? Tá? Então, esse daqui, né, esse atende em casa, que você podia ter ligações, né? Então, lembrando, pessoal, que a telemedicina não é só a questão de usar a internet, né? Eu posso usar ligação telefônica, qualquer meio de comunicação que eu faça, né, que eu consiga conversar com esse paciente, eu conseguir, né, fazer uma promoção à saúde, tá? Então, não preciso necessariamente ser um aplicativo no smartphone, ser um site na internet, mas eu também posso usar uma telecomunicação como o telefone, né? Tá? Florianópolis, Alô Saúde Floripa, né? Tá aqui, agora eu estava até olhando, né? Mas recentemente eles ampliaram, né? Eu não sei se isso tinha antes, claro, né? Isso foi muito divulgado durante a Covid, né? Talvez isso já existisse antes, mas, né? O Alô Saúde Floripa é um outro, né? Aplicativo, né? Que você pode usar, se eu não me engano. O Alô Saúde Floripa eu não cheguei a ver, mas ele é atendido por um aplicativo. Eu encontrei esse daqui, né? Também tem o E-Saúde São Paulo, né? Esse é por aplicativo, mas ele embarca outras coisas, vacina, né? As coisas que tem no município, acho que esse é do município de São Paulo, mas também tem no governo de São Paulo. Mas eu encontrei um Educa Saúde, que é da Unicamp, né? Então, o Educa Saúde, inclusive, é interessante porque você pode ter tanto no aplicativo quanto, né, acessar pelo site, né? Tá? Então, quem não tem um smartphone, né, tá, pode acessar isso pelo computador, né? Tá? Então, coloquei aqui os endereços, né? Se alguém tiver alguma curiosidade, né, para ver, né, você pode dar uma olhada por esses endereços. Bom, aí, né, por que eu falei para vocês, né, que aquela informação de que eu fazia parte daquele working group era importante? Porque numa das reuniões, né, a gente começou a discutir, né, basicamente o working group pega o mundo inteiro, né, então tem gente dos Estados Unidos, gente da Austrália, né, do Sri Lanka, da Índia, né, se vocês não sabem, a Índia é um lugar onde tem muita coisa de telemedicina e telesaúde, né, tá? Nova Zelândia, né? E a gente começou a discutir se não seria interessante, não seria legal, né, fazer um artigo que a gente falasse desses relatos de experiência, né? Tá? Estava eu e lá mais uma pessoa nessa reunião, né, da área de saúde do Brasil, né? E aí eles vieram com essa pergunta se a gente não poderia dizer, né, como é que é o uso da telemedicina no Brasil durante a Covid-19, o que a gente podia pensar, né, no posterior à Covid-19, né, tá? E aí eu fiquei pensando, né, estou naquele grupo, sou do Brasil, mas eu não represento o Brasil, né, o quanto que eu conheço, tá, etc. Eu fiquei pensando como é que eu poderia, né, pelo menos, né, falar alguma coisa com uma base, né, teórica melhor. Então, gente, se eu estivesse fazendo uma apresentação, né, que não fosse para um pessoal, né, para um público como vocês, de estudantes, né, principalmente estudantes, não falaria basicamente dessa parte que eu vou contar para vocês, mas eu acho isso importante, né, de como é que a gente pode fazer esse tipo de coisa e fazer isso de uma forma rápida, né, tá? Mas não deixando de lado, né, toda a coisa científica que a gente tem
para fazer isso, né? Então, gente, eu vou parar um pouquinho aqui, né? Não vou, claro, me deter aqui, eu só quero, né, passar para vocês, mas eu resolvi fazer uma revisão rápida da literatura, né? E o que é uma revisão rápida da literatura, né? Então, aqui eu coloquei, gente, né, que existe um grupo que discute no Cochrane, né, então na área da saúde, como é que são as revisões rápidas, né, tá? A revisão rápida é essa revisão, por exemplo, que eu quero fazer, né? Eu quero fazer uma revisão porque eu quero rapidamente saber algumas coisas, mas eu não posso deixar de fazer uma revisão sistemática. A sistemática, eu vou ter mais tempo para procurar em todos os lugares, né? Eu vou esgotar isso, né? Tal, etc. Numa revisão rápida, eu tenho um problema de tempo, então eu não consigo fazer isso rapidamente com uma revisão sistemática. Então, eu vou usar as mesmas fases de uma revisão sistemática, porém, vou encurtar, vou diminuir o número de perguntas, né? Vou fazer alguma coisa mais rápida, tá? Né? Então, foi isso que eu adotei, gente. Isso aqui uns passos que a gente tem, né, numa revisão rápida, tá? Aqui não é uma aula, né, de revisão rápida, nem de revisão da literatura, então não vou me estender nisso, tá? Mas ela segue basicamente a revisão sistemática, só que ela é menor, ela permite que você procure em poucos mecanismos de busca, né? Então vocês vão ver aqui que eu não estou, né, me estendendo muito, estou procurando fechar mais, tá? Para ficar mais rápida essa revisão. E aí eu fiz duas questões de pesquisa. Na verdade, essas eram as questões de pesquisa, gente, que tinha dentro do grupo, tá? Então, eu considerei que dentro do grupo a gente resolveu falar assim, vamos lá, o que a gente vai querer responder? Não que eles estivessem fazendo uma revisão rápida, tá, gente? Não sei como é que os outros países estavam fazendo, Índia, Sri Lanka, né? Os outros países eu não sei como que eles estavam fazendo. Né? Mas eu resolvi pegar as perguntas que eles colocaram lá e colocar no Brasil. Então, quais lições foram aprendidas no uso da telemedicina no Brasil durante a pandemia da Covid-19? Como essas lições podem beneficiar a população brasileira no uso da telemedicina? Tá? Então, essas foram as duas perguntas, né? Tá? Claro que lá até o pessoal eles queriam, né, muito mais outras coisas, mas eu resolvi colocar nessas duas, porque a partir dessas, né, dependendo do que a gente fosse discutir, né, eu resgatava os artigos e a gente podia estar vendo em relação ao Brasil como que isso acontecia. Tá? Então, como eu falei para vocês, né, uma revisão rápida não deixa de ser, né, uma revisão sistemática, né? Então ela tem uma string de busca. Claro que aqui não parei muito para ficar pensando, né, em várias formas, né, com várias palavras, né? Então coloquei lá Brasil, Covid-19, Telehealth Experience, né, para poder pegar os relatos de caso. Usei somente dois mecanismos de busca, né? O PubMed e a Cielo, né? Cielo, inclusive, para trazer as coisas em português, porque eu imaginei que a gente teria bastante coisa em português, né? Sendo publicado, né? Tá? Porque uma coisa dessa, ela não, né? Não, às vezes não é de interesse mundial, né? Então, em revistas internacionais, talvez não se interesse por esse tipo de trabalho, né? Tá? E a busca foi realizada no dia 18 de maio de 2022 e não fiz nem snowballing, nem nada disso, que não dá tempo, tá? Então, aqui, gente, encontrei 36 artigos no PubMed e 2 na Cielo, tá? Então, encontrei 38, né? Desses daqui, o que servia, né, eram 25, né? Então, desculpa, 13 foram descartados a partir da análise do título e do abstract, né? Sobraram 25, tá? Não tive nada que abonasse isso, né? Tá? E fiz aí um trabalho, né, para ver qual que era a elegibilidade, né? Então acabaram restando 15, por quê? Porque 7 deles, eles não falavam de uma experiência específica no Brasil, tá? Eles comparavam, mas era muito por alto, né? Eu não consegui acessar de jeito nenhum, né? Entrei em tudo quanto é lugar e não consegui. E 2 deles não tinham uma resposta, né? Apesar de eles contarem experiência, não tinha a resposta àquelas perguntas que eu tinha colocado. Então, ficaram no final 15 artigos para serem estudados, lidos, extraídos as informações. Tá? Aí, para essa apresentação, gente, o que eu resolvi fazer? Né? Resolvi trazer
4, né, tipos de relato, né, tá? Para mostrar para vocês como é que eles colocam a experiência vivida, né, em 4 serviços diferentes, né, tá? Quais foram esses, né? Então, eu trouxe do Serviço de Telesaúde Federal, né, o do SUS, né, tá? Então, eles têm lá um relato, né? Serviço de atendimento individual com paciente em telefonoaudiologia, tá? Serviço de terapia em grupo, né, terapia ocupacional, então isso aqui é legal porque eles fizeram uso, né, da telesaúde para fazer terapia em grupo, e o outro de ensino, né, tá, como apoio aí a telemonitoramento, né, então, ao mesmo tempo que eles ensinavam, faziam o telemonitoramento aí de casos de Covid, tá? Então, vamos ver aqui cada um deles, né, o que eles nos trouxeram, tá, gente? Eu trouxe isso daqui porque, no fundo, os outros giram basicamente em torno das mesmas coisas, tá? É que esses daqui eu achei mais rico, né? Tá? Para trazer para vocês. Então vamos lá, o primeiro de telesaúde, né? Que é federal, né? Na verdade, é o pessoal do Serviço de Telesaúde do Rio Grande do Sul, né? Que relata isso, mas foi visto isso em outros lugares também, né? Em outros serviços de telesaúde. Eles relatam aqui o apoio ao profissional de saúde e pacientes na atenção primária à saúde. Esse aqui é o jeitão do artigo, tá, gente? Né? Tá? Aqui embaixo tem aqui a referência, tá? Né? Aqui em cima tem até o DOI, né? Tá? Então, né, se vocês quiserem aí, né, para acessar, né? Tá? Foi o período de estudo foi feito entre a 9ª e a 27ª semana epidemiológica de 2020, e eles constatam que houve um aumento de 76,8% na demanda de teleconsultorias telefônicas, tá? Comparado ao mesmo período, né, do ano anterior, tá? E grande parte deles, 28,8%, são referentes a dúvidas sobre a Covid-19, né? Então, esse aqui é o quê? Como eu falei para vocês, é o apoio ao profissional. Então, não é realmente um atendimento, é o profissional que tem dúvida a respeito, né, da Covid ou a respeito de qualquer coisa de saúde, né, tá? Porque esse serviço já existia antes, né, tá? Para responder, para ajudá-los, né, ao atendimento que eles fazem para o paciente, tá? E o que eles relatam de lições aprendidas, né? Então, eles falaram que a coisa foi muito rápida, então eles perceberam que houve uma necessidade de reorganização das equipes de resposta rápidas à pandemia, né? Então, como vinha muita pergunta sobre a pandemia, né? Então, 30% vocês viram lá, né? Era de pandemia, né? Tá? Então, o que eles tiveram que fazer para o pessoal poder responder? Então, produção de material sobre a nova doença, criação de serviço de telemonitoramento e teleconsulta, né? Eles acabaram fazendo isso também. Elaboração de manual de teleconsulta na atenção primária, né? Tá? Para poder agilizar esse atendimento. Outra coisa que eles viram também foi a necessidade de infraestrutura adequada para o aumento do uso dos recursos humanos, então, né, ter mais atendentes, ter mais pessoas, e no apoio de TIC e apoio ágil, né, que também que eles viram que governamental na liberação e gestão de recursos, né, porque precisou de tudo isso para poder atender a nova demanda, né. Então, essa foi alguma coisa que foi aprendida, né. Então, quando eu tiver uma situação dessa, eu preciso rapidamente conseguir esse tipo de apoio, né? E preciso também olhar a infraestrutura, né? Tá? Por conta do uso do aumento, né? Tanto do recurso humano quanto de máquina, por exemplo, ou de banda, de rede, tudo mais, né? Tá? Dificuldade por falta de cultura no compartilhamento de informações, apesar de existir os sistemas de informação. Então, assim, às vezes eles tinham que, né, ter esses materiais produzidos, né? Então eles vão querer compartilhar isso. Só que às vezes o outro lado não sabe muito bem como pegar, né? Assim, aonde que eu faço isso, como é que eu faço isso, né? Tal, etc. Um e-mail, né? Tal, etc. Então, essa falta de cultura, essa falta de forma de compartilhamento foi um problema, né? Tá? Que precisou ser resolvido, né? Tá? Então, esse é outro ponto aí que tem que ser olhado, né? Dificuldade com aspectos legais e normativas, né? Então, algo novo, né? Então, a gente tinha toda aquela legislação, né? Tá? E aquela de 2019, né? 2018, né? A que foi revogada, né?
tá? Ela tinha muita coisa de teleconsulta. Aqui a gente está falando de outras coisas também, né? Tá? Não é teleconsulta, é de passar informação, de responder. Tá? Pode, não pode? O que eu posso passar, o que eu não posso passar? Né? Ele está querendo tirar uma dúvida, né, de uma petequia que tinha lá no braço da pessoa. Será que aquilo está relacionado com a Covid ou não? Né? Tal, etc. Pode mandar foto, não pode mandar foto, né? Tá? Então, por quê? Porque é alguma coisa nova, né? Tá? Então, essas foram as principais lições, né, que foram aprendidas aí, né, vistas aí durante esse período, né? E o que a gente vê de benefício, né? Que isso trouxe de benefício, né? A adaptação do serviço de teleconsulta foi possível atender às dúvidas básicas e avançadas para os profissionais de saúde das várias partes do Brasil, então isso é uma coisa interessante, né? Talvez aí pensar não sei como que eles estão, né? Mas pensar em um chatbot, né? Onde a gente tem aqueles níveis também, né? Então, no primeiro nível, que é mais básico, a gente faz um chatbot automático, né? E aí, à medida que isso vai sendo mais especializado, vão entrando pessoas, né? Quer dizer, dá para pensar nisso, porque realmente houve um uso disso, e isso foi muito bom, né? Uso de ferramentas de apoio à decisão clínica disponibilizadas ajudaram os profissionais a tomarem as melhores decisões em relação aos pacientes. Então, foram disponibilizadas umas ferramentas, tá? Pacientes. Tem que lembrar, gente, que aqui, quando ele fala de apoio, né, ferramenta de apoio, ele está falando isso com outro profissional. Se esse profissional vai usar ou não, né, ele que vai verificar a viabilidade, né, se está de acordo, para poder usar isso, tá? Então, não está usando isso diretamente no paciente, lembrar disso. E ter o processo de organização, né, da demanda, né? Então, esse tipo de coisa, né? Tá? Então, essas foram aí os benefícios e lições aprendidas em relação a um serviço de telesaúde, né? No Serviço Nacional de Telesaúde. Tá? Bom, o próximo, né? Então, o serviço de atendimento individual com paciente de telefonoaudiologia, tá? Então, esse aqui foi, né? Esse aqui é o artigo também, né? Que está a referência. Então, são pacientes atendidos ambulatório antes da Covid-19, então todos eles tinham atendimento presencial, né, de fono, tá? Foram doze pacientes, né? Pacientes que acompanhavam, né? Mas aí eles fizeram uma análise para ver, né, quem poderia se beneficiar disso. Então, eles optaram por pegar aqueles que manifestavam baixo comprometimento com os exercícios domiciliares e baixo risco de agravo no quadro clínico, né? Então, aí por isso que ficaram esses 12 pacientes. O atendimento personalizado e com as crianças, né? Então, tinha crianças, houve aplicação de atividade lúdica, né? Tá? Então, a gente vai até ver aí nas lições aprendidas, tá? Então, quais são as lições aprendidas? Necessidade de avaliar os casos quanto à viabilidade de atendimento na modalidade de telesaúde, né? Então, pensar na problema de adaptação dos pacientes, inclusive tinha um, né, tá? Se não me engano, acho que eram 13, mas um deles não tinha acesso à internet, então não pôde, né, participar, né, fazer esse tipo de atendimento. Então, é preciso ver essa avaliação, tá? No artigo, eles contam como essa avaliação, tá bom? Como que eles fizeram essa avaliação. Outra coisa que eles constataram que a comunicação é um fator de grande importância para a aderência dos pacientes, essa nova modalidade de atendimento, então eles montaram um script, eles verificaram que a comunicação tem que ser clara, dinâmica e de fácil compreensão, e, importante, fornecer um treinamento ao profissional de saúde, como é que ele tem que fazer essa comunicação, né? Porque, basicamente, ele não tem outra coisa, né, para mostrar, para falar, né? Então, para diminuir a falta de confiabilidade do paciente, né, também esse outro ponto, então a comunicação também é bastante importante. Então, mas de qualquer maneira, para, né, aquela desconfiança, será que vai dar certo, não vai dar certo, né? Então, eles optaram por usar o profissional que o paciente já conhecia, né? E de preferência conhecia presencialmente, né? Então não era só assim, já ouvi falar no fulano, tal, etc, né? Que já tinha atendido aquele paciente, né? Tá?
O que eu notei, né, nesse relato aqui, que a comunicação é a parte mais importante que tem, né? Porque aqui eu não tenho outro artifício que não seja a parte falada, principalmente, né, de interação. Tem o visual, né, que a pessoa está olhando, mas a parte da comunicação falada é bastante importante, né? Tá? Outra coisa, o tempo de consulta era variável. Então, com criança era mais curto, porque elas se distraíam, então conseguir mantê-las, né, fazendo as coisas junto era mais complicado. E com os idosos era mais longos. Por quê? Porque além do exercício, do atendimento em si, eles tinham que orientar, não, olha, clica aqui, olha, tem um botão à esquerda, né? Então acabava ficando, né, mais longo, né? Tá? Bastante interessante esse tipo de relato, né? Então, fornecer orientação aos cuidadores e pais tem repercussão positiva no teleatendimento. Eles conseguiam falar isso com os cuidadores e com os pais, né? Então, principalmente no uso da tecnologia, né? Então, ajudou, né, os pais e cuidadores a saber usar a tecnologia, e em relação aos exercícios domiciliares, tá? Como que tinha que ser feito. Então, isso foi, né, um achado bem interessante. E por conta da Covid, então essa questão, a questão da Covid, né? Isso não significa que depois vai acontecer isso. Como o pessoal estava lá, né, mais tempo em família, tal, etc., eles viram que ajudou a melhor organização para a realização dos exercícios diários. Né, e isso causou um prognóstico positivo no paciente, porque o pessoal estava, né, todo mundo junto, aí já conseguiu explicar direitinho o exercício. Né? Aí ele ia lá, né, e aí ia fazer, né? E isso acabou dando prognóstico positivo no paciente, né? Mas esse daqui é muito mais por conta da Covid, né? Voltando aí o dia a dia, não dá para saber se isso ia continuar. Outra coisa, aumento da frequência das consultas do que na presencial, né? Então, conseguiu-se ter mais consulta, porque agora não tinha problema de transporte, não tinha problema de espaço físico, né? Então, eu não posso atender porque não tem sala, né? Então, não tinha isso, né? De não ter sala, né? E eu tinha horários mais flexíveis, né? Tá? Por conta disso. Então, realmente, isso foi bastante interessante. Limitações. Dificuldade na qualidade de som e vídeo, né? Então, essa foi uma das limitações que aconteceu. E dificuldade na adaptação do usuário e do terapeuta, né? Tá? Então, assim, adaptação, quando eu digo do usuário e do terapeuta, é em uso da tecnologia, tá? Não é adaptação entre eles, né? Entre eles tudo bem, estavam lá conversando. Mas em relação à tecnologia, né? Tanto o usuário que não entendia, né? E do terapeuta também, que não teve que aprender, tal, etc., né? Então, esse é outro ponto, né? Treinamento, às vezes, talvez seja um fator interessante, principalmente para o profissional de saúde. Né? Quais foram os benefícios que foram obtidos nesse trabalho? Né? Melhoria na relação terapeuta-paciente, principalmente paciente com demandas psicossociais. Né? Tá? Então, tinha um apego maior, um apelo maior, né, entre esses pacientes. Orientação adequada no uso da tecnologia e no manejo de exercícios domiciliares para pais e cuidadores, né? Então, como a gente já havia falado. Aumento na oferta do atendimento com flexibilidade de horário. Melhoria na comunicação com o paciente, né? Porque a gente tem que, né? Eles tiveram que conversar mais, né, encontrar essa comunicação clara, né? E o teleatendimento para a fonoterapia se mostrou satisfatório em termos de reorganização do serviço de saúde, né? Tanto é que eles colocam lá que ele deve ser mais uma ferramenta, mais um instrumento de atendimento mesmo depois da pandemia, né? Tá? Então, esse aqui foi um fator bastante positivo, né? Coisas que a gente às vezes fica em dúvida, né? Porque a gente fala assim, né? Ter adaptação, o cara não vai saber usar, tal, etc. Mas no final vocês viram até que teve coisas que surpreenderam, né? Então, né, o maior número de exercício, mais fácil de conseguir ensinar, né? Talvez até por conta da proximidade da câmera, né? Tal, fica mais fácil de mostrar esses exercícios de fono, né? Tá? Posição de língua, né? Tal, etc. Então, bastante interessante. Bom, essa terapia em grupo também é bem legal, né, gente? Foi essa uma coisa que eu achei bem interessante, né? Então, primeiro eles usam o método, né, de terapia ocupacional dinâmica em trabalho em grupos com pacientes de hospital dia de saúde mental. Na verdade, isso aqui foi um trabalho realizado junto com o pessoal de Londres, né? Eles colocam isso aqui dentro desse artigo, esse aqui é o artigo, né? E aqui tem a referência, né? Foi feito na cidade de São Paulo, no serviço privado, né, com vários planos de saúde. O pessoal que foi envolvido seriam duas terapeutas
ocupacionais sêniores, né, que coordenou os grupos, né, uma terapeuta ocupacional recém-formada, um estagiário e 12 usuários de serviço, né. Cada sessão durou 1h30, 2 vezes por semana, né. Tá? E o que eles aprenderam, né? Então, há barreiras que os pacientes enfrentaram foram usadas para a dinâmica do grupo e superação dessas barreiras para os pacientes. Então, foi interessante, né, porque terapia ocupacional, então eles usaram, né, por exemplo, a falta de familiaridade com a plataforma, então a dinâmica que era naquele dia é desligar e ligar o som, né, tirar a fotografia, né, tal, etc. Então, eles usaram isso, né, dentro da própria dinâmica do grupo, né. Algumas atividades, né, as atividades do grupo devem ser planejadas com cuidado, então eles tentaram um jogo que não deu certo, aí o origami deu certo, né, e uma das coisas que eles também tentaram foi descrever o ambiente onde não está, né, o ambiente onde está. Né? Não é bom, porque às vezes a pessoa não quer abrir a câmera, tem vergonha de onde mora, né? Então, por isso que eles falaram que as atividades do grupo não podem ser pensadas na hora, né? Elas têm que ser planejadas com cuidado. A terapeuta, né, uma das coisas que eles colocaram, que a terapeuta deve ter expertise para gerenciar todas as ferramentas utilizadas para tornar mais fácil o aprendizado do paciente no uso da tecnologia. Então, ela tem que saber usar para poder ensinar, né, para o paciente até usar isso como dinâmica, né, como foi colocado lá, né. A intenção dinâmica do grupo pela terapeuta é importante, né? Por quê? Porque pode ter dispersão, né? A coisa está em grupo, é que nem sala de aula, né? Tem alguém que saiu, tem alguém que está levantando a mão, né? Que quer fazer alguma coisa, então tem que ter essa atenção, né? A terapeuta tem que saber fazer isso. Acesso à tecnologia e às habilidades digitais pode ser uma barreira importante, tanto do terapeuta quanto do paciente, então é necessária. Então, houve necessidade, no caso deles, né, de atendimento individualizado com os pacientes com maior dificuldade, né? A terapeuta tinha que aprender, né? E aí com o paciente, né, se marcava um horário à parte, né, para ensiná-lo e depois, né, para ele poder interar no grupo. Uso de várias ferramentas digitais faz com que as terapeutas ocupacionais precisem entender questões da desigualdade digital, né? Então, acesso e habilidades digitais dos pacientes. E se aprimorem digitalmente para atender às necessidades das pessoas com atendimento, além de utilizar estrutura teórico-metodológica e terapia ocupacional robustas que possam sustentar as práticas no contexto online. Na verdade, isso aqui, ó, gente, demonstra que abriu-se um novo campo, né, de estudo, que é como é que eu faço interação em grupo, uma terapia em grupo, à distância? O que eu vou fazer, como que cada terapeuta tem que saber e tudo mais, né? Foi bastante interessante, por isso que eu deixei aqui esse texto, apesar de enorme, né? Acabei colocando aqui, mas para a gente poder saber disso, né? E quais foram os benefícios, né? O uso de diferente tecnologia possibilitou ampliar as possibilidades de interação entre os participantes e, por vezes, entre pacientes e familiares. O grupo acabou apoiando uns aos outros, apesar das diferenças significativas na cidade de saúde mental, e foi bem legal, né? Que é uma coisa que eles relatam, né? Que o pessoal conseguiu se apoiar, né? Os grupos de telesaúde possibilitaram estritamente os relacionamentos e a promoção da ajuda mútua, o objetivo de todo o trabalho do grupo. E esse aqui é bem interessante, né? Porque às vezes presencialmente, né, não tem muito como chamar, como fazer, ou às vezes a pessoa fica tímida, né, tá? Lá não, claro que aquelas pessoas que não querem interagir acabam interagindo, mas como tá lá, né, aí vai se envolvendo, vai falando, né, e aí eles tiveram muitas coisas positivas de pessoas que saíram do seu estado depressivo, teve outras que até melhoraram, tanto conseguiram começar a fazer suas atividades normais na casa, né? Tá? Então foi bem interessante essa parte aqui. O processo de manejo de grupos de telesaúde possibilitou experimentar novas formas de fazer e estar no mundo, promovendo o sentimento de pertencimento, ajudando o paciente a passarem por este momento difícil, né? Tá? Então isso foi uma outra coisa bastante interessante. E vamos lá, né, para o último, que é o serviço de ensino com apoio a telemonitoramento, né? Já estou terminando aqui, gente. Né? E esse aqui foi um relato, né? Tá? Então, esse é o artigo, né? Essa é a referência, que foi o telemonitoramento realizado por 210 alunos de medicina, supervisionados por professores médicos da Universidade Federal do Acre e do Centro Universitário Uninorte. Né? Foi feito com a parceria com o Núcleo Telesaúde do Acre, né? E o telemonitoramento e acompanhamento dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19 de Rio Branco. Foi feito esse relato no período de 28 de março a 30 de setembro de 2020. Né?
tá? E o que eles aprenderam nessas lições. A participação dos alunos foi muito boa, tanto na capacidade técnica como pela vivência de aplicativos virtuais de relacionamento. Então, na verdade, o aluno aprendeu, né, tanto a parte técnica de como fazer isso e como que usa esses aplicativos, né, de um atendimento remoto, né? Utilização da telemedicina para aproximar o estudante da comunidade já era usada antes da pandemia, né? Porém, com o uso dela, o risco de contágio foi muito menor e não prejudicou o andamento do aprendizado, né? Então, né, não prejudicou e o contágio também foi muito menor, né? O uso do WhatsApp, então, eles usaram o WhatsApp no grupo, tá? Em relação aos alunos, tá? Não com o paciente, tá? Então, foi troca de informação entre os alunos e professor e entre os alunos, né? Então, isso foi bastante interessante, né? Tá? E qual foi o benefício que trouxe? O telemonitoramento se mostrou uma ferramenta adequada para diminuir o risco do contato entre paciente e profissionais de saúde. Ele permitiu aos alunos uma boa avaliação do estado de saúde dos doentes, mesmo à distância, e funciona como uma forma de triagem e diminuir a procura desnecessária das unidades de saúde, refletindo no melhor atendimento que realmente necessitavam. Então, como eles faziam basicamente uma triagem, né? Olha, é melhor você fazer o teste, não, olha, acho que provavelmente não é, vai acompanhando, qualquer coisa retorne, a gente resolve, né? Tá? Esse tipo de coisa. Funciona como uma forma de vínculo entre o profissional de saúde e o paciente, que se sente assistido pelo contato e menos inseguro por estar com uma doença pouco conhecida, né? Porque ao conversar com alguém, gente, é muito melhor, né? Tá? Para você conseguir tirar as suas dúvidas, né? Tá? Do que ficar naquela de, será que é, será que não é? Ou não conseguir atendimento, né? Porque aqui eu consegui atender muito mais gente, né? Do que se eu estaria no modo presencial, né? Tá? Bom, com isso, gente, o que a gente pode concluir, né? Tá? A respeito, né, do que a gente tem, né, nesses relatos, né? Então, treinamento e planejamento para o novo serviço, né? Isso é necessário fazer isso, né? Adaptação necessária tanto para o paciente quanto, né, para o profissional de saúde. Então, tem que ter uma adaptação do paciente, tá? E do próprio profissional. Então, não é só jogar o profissional, não. O profissional tem que ter treinamento, tá? Para saber o que ele vai usar. E o paciente, de repente, tem um treinamento à parte também para saber como é que ele vai usar essa nova tecnologia. Comunicação, parte importante para a boa condução da telemedicina, tá? Então, a comunicação, gente, não foi encontrada só aqui, né? Mas a comunicação parece ser uma parte muito importante, né? Porque a gente não tem outra forma de comunicação, tem tato, né? Tá? Tem só a parte mesmo de fala, né? E a expressão facial, né? Barreiras culturais, desconfiança de inclusão digital exige atenção diferenciada, né? Tá? Então, tem que ver como é que pode resolver isso. Então, chegar também, às vezes, à conclusão que não, a telemedicina não é para todo mundo, né? Tá? Tem gente que tem que ser presencial por uma série de fatores, né? Uso de ferramentas simples e conhecidas pelos usuários é uma das melhores alternativas, tá? É claro, né? Quando eu falo conhecida, WhatsApp, etc., mas ela não tem a segurança, não é totalmente recomendado. Mas, de repente, fazer uma ferramenta que é parecida, uma ferramenta que não pode ser complicada, não pode ter muito botão, né? Lembrar até daquela máxima do próprio Steve Jobs, né? E aqui eu acho que cai uma outra área também, que é a de interface homem-computador, né? Que acaba tendo que ser embarcada aqui, né? Não atrapalhou e muitas vezes melhorou o relacionamento entre o profissional de saúde e o paciente cuidador, né? Então, a gente tem aquela sensação, né, de que vai ser à distância, vai ser menos, vai ser impessoal, né? Não vai ter aquela coisa que a gente tinha antes, tal, etc., mas não se mostrou, tá? Se mostrou até em alguns momentos né, até uma resolução, né, um desfecho até mais adequado do que não, né? Tempo de atendimento é variável, como acontece numa consulta presencial, né? Não dá para deixar, né? Não, então, porque a distância, né, ela vai durar 15 minutos, né? Então, vocês viram aí, né, que ela pode durar mais, durar menos, né? O da telefonoaudiologia mostrou isso muito bem, né? Tá? E aquele do grupo também, né, mostrou que isso é necessário, né? Então, basicamente, gente, é isso que eu queria colocar para vocês, algumas coisas, né? Né, eu tentei trazer aqui, né, dos 15 artigos, aqueles que, né, trariam o espectro aí bastante interessante para vocês, né? Agradeço, né, de novo a organização, né? E estou à disposição aí para perguntas, né? Muito obrigada.
Então é isso. Obrigado, doutora Márcia, por estar com a gente aqui em mais uma edição. Obrigado pela palestra. Surgiram algumas dúvidas aqui no chat. A Vitória comentou: muito legal a pesquisa. Vocês fizeram algum estudo relacionado com acessibilidade? Não, né? Como eu coloquei, né, Vitória, eu fiz esse trabalho muito uma revisão rápida, né, mesmo para dar um panorama de Brasil, né? Então tinha o pessoal da Índia, né? Então tá falando para vocês esse artigo a gente estava pensando o pessoal da Índia, do Sri Lanka, né? Tá? Não pegamos países, né, em desenvolvimento, né, o low income, né, que eles chamam, né, esses países, né, para relatar principalmente essas questões, essas barreiras, né, culturais, né, e até de acesso, né, tá? Então a gente acabou não entrando nessa questão de acessibilidade, mas é um bom, né, trabalho aí a ser pensado, né, tá? Certo. Tivemos mais uma aqui do Otávio. Ele comentou: eu sou bolsista do Telesauders, trabalho no setor do 0800 de uma teleconsultoria e vejo que há muita janela para melhoria operacional, já que eles operam com, com recebimento de imagens, descrições, etc. Tipo ferramentas auxiliares de reconhecimento de padrões, de processamento de imagens, linguagem natural, ou, ou teleconsultores, por exemplo, usam muitas referências bibliográficas para discutir casos em livros. Mas isso eu digo meio que é da boca para fora. O que eu observo. O correto seria mesmo escutar queixas dos teleconsultores. Esse acho que é um ponto, né, Otávio, que precisa ser melhorado, né, tá? Diria para você que enquanto a gente não tinha, né, a coisa da normatização da telemedicina, né, a coisa ficava muito nebulosa. Eu acho que a partir de agora, uma das coisas que vão ser iniciadas aí é toda essa parte de como é que a gente vai fazer melhorias, como é que a gente vai ter a questão também de avaliação de serviço, né? É uma questão aí que ainda não está muito resolvida, de como é que eu vou fazer essa avaliação e tudo mais, né? Tá? Então, acredito que sim. Aqui a gente cai nos mesmos problemas que a gente tem em desenvolvimento de sistema meio que normal, né? Tem que escutar os usuários, né? Tem que escutar o pessoal que usa para poder melhorar o serviço e melhorar o sistema. Então, por enquanto é isso, doutora Márcia. Muito obrigado pela palestra, pela contribuição e por estar aqui com a gente mais essa edição da Semana Brasileira de Informática Biomédica. Eu que agradeço, D'Antoni, e espero aí que, né, como ela já vem acontecendo, que ela aconteça o ano que vem, e estou à disposição aí para poder contribuir, se for aí o desejo de vocês. Muito obrigada, gente. Obrigado mais uma vez.